nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Bom, meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta hora bendita e nós já queremos, nesta tarde, começar a meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14, versículo 9 ao 14, que nos diz da seguinte forma: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu li o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Queridos, estas palavras iniciam uma das muitas histórias, das muitas parábolas contadas pelo mestre dos mestres durante o seu ministério aqui na terra. Não há nada em toda a literatura igual às parábolas de Cristo. Seus ensinamentos eram tão impressionantes para os seus ouvintes como são hoje para aqueles que leem as suas palavras. Elas são palavras tão simples, seus ensinamentos são tão simples que uma criança pode entender, porém, são profundos o suficiente para os que se acham sábios, para aqueles que se acham entendidos, que se dizem filósofos ou doutores em teologia. As semelhanças que Jesus usou em seus ensinamentos foram tirados de fotos, vamos dizer assim, de fotos da vida, do dia a dia, da vida humana, de situações comuns que poderiam ser entendidos pelos seus ouvintes. Por exemplo, o semeador, a ovelha perdida, a mulher assando pão, a parábola da figueira, do bom samaritano, o filho pródigo, enfim. Esta parábola do fariseu e do publicano foi dirigida não somente aos seus discípulos. Embora o assunto fosse um fariseu e um publicano, não se destinava, digo melhor, exclusivamente a eles. Jesus estava mostrando o benefício e proveito que a pessoa hipócrita tira ao usar da sua própria justiça, da justiça própria, como pretensão de exaltação. Nesta parábola, queridos, o Salvador falou poucas palavras, mas a lição ficou clara. A lição ficou ensinada. Aparentemente, a cena se passa em Jerusalém, ali no templo, onde 2 homens foram orar durante a hora do dia para as orações particulares. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus escolhe
um fariseu e um publicano como atores, vamos dizer assim, desta história, desta parábola, representando, portanto, os dois extremos religiosos da sociedade judaica da sua época. De um lado, o fariseu. Para quem não sabe, os fariseus eram a maior, e por que não dizer a mais influente das religiões do judaísmo na época de Jesus Cristo. O movimento farisaico no Estado judeu subiu das fileiras dos advogados leigos do período grego para se tornar o principal partido religioso e político ali em Israel. A principal característica dos fariseus, meus queridos, os doutores da lei, era o legalismo, o que fazia deles homens inflexíveis, homens indobráveis. Os fariseus, queridos, eram os doutores em teologia, por assim dizer, que estudavam as escrituras do Antigo Testamento e aí desenvolveram as tradições que governam a religião judaica, ou que governavam a religião judaica daquela época. É tanto que mais tarde o apóstolo Paulo se referiu a eles, aos fariseus, como a seita mais estrita, a seita mais severa da fé judaica. Isso está em Atos capítulo 26, versículo 5. Os fariseus eram extremamente religiosos. Mas Jesus, que conhece os corações, frequentemente se referia a eles, aos fariseus, como homens hipócritas. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 7. Ora, a hipocrisia deles era tanta que eles evitavam os não-fariseus por serem impuros, por acharem que eram homens impuros, mantendo-os assim separados deles. Consideravam como pessoas comuns e pessoas pecadoras. Do outro lado, queridos, Jesus cita um publicano. Já os publicanos eram cobradores de impostos e por isso eram desprezados, discriminados, rejeitados. Os impostos comuns, como impostos sobre a terra, eram recolhidos pelos oficiais romanos. Porém, as taxas de pedágio para o transporte das mercadorias, esses já eram geralmente cobrados pelos judeus sob o contrato com os romanos. Esses eram os publicanos, judeus que trabalhavam para os romanos. Esses cobradores, os publicanos, lucravam com as transações. Por isso, seus compatriotas os consideravam como ladrões, como salteadores. O comércio prestava-se a suborno, a extorsão, e os publicanos tinham a reputação de ter parte do dinheiro dos impostos grudados em seus próprios dedos. Entendeu? Ora, pelo fato dos publicanos serem judeus e fazerem a coleta dos impostos para os romanos, eles eram considerados traidores e desprezíveis por vender os seus serviços ao império tirano, ao império romano que escravizava o povo judeu. Tanto os publicanos como os membros de sua família eram considerados desprezíveis e não tinham sequer permissão para ocupar cargos públicos ou sequer dar testemunho em um tribunal judaico. Vale lembrar aqui que Mateus, um discípulo de Cristo, era cobrador de impostos até ser chamado por nosso Senhor Jesus. Pois bem, conhecer a origem desses dois homens que vieram das extremidades opostas da sociedade judaica nos ajuda a entender essa parábola do fariseu e do cobrador de impostos, e porque eles oravam como faziam no templo. O texto que nós lemos no capítulo 18, no Evangelho escrito por Lucas, versículo 9 ao 14, nos revela que depois que os dois homens entraram no templo, o fariseu ficou sozinho à parte do cobrador de impostos e agradeceu a Deus por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda
como este publicano. Isso está em Lucas 18, versículo 11. Ora, embora o fariseu estivesse, vamos dizer, agradecendo a Deus, é perceptível que seus pensamentos egocêntricos estavam em sua própria justiça. É tanto que ele, o fariseu, justifica a si mesmo, dizendo: eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Isso está em Lucas 18, 12. A linguagem do fariseu nos leva, queridos, a constatar que, na verdade, a sua oração não era de agradecimento, mas sim de jactância, de soberba, de vaidade. O espírito jactancioso e orgulhoso deste fariseu citado na parábola continua agindo em nossos dias, na vida de alguns que se aproveitam dos dons, e por que não dizer dos cargos dentro das igrejas, das denominações, para desprezar outras pessoas. Aliás, desprezo, queridos, é um dos artifícios que os fariseus continuam utilizando, em especial contra os que discordam deles. Esta é uma das características farisaicas. Ora, do outro lado, o cobrador de impostos, que estava de longe, sentindo o peso e a opressão das suas iniquidades, porém, estando ciente, estando consciente, sabendo de que seus pecados e indignidades estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Ele apenas lançou os olhos para o chão e disse, e o texto diz que nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso está no versículo 13, no capítulo 18 de Lucas que lemos. Agora veja a diferença entre o fariseu e o publicano. Poderia haver maior contraste nas orações desses dois homens? O fariseu se destacou porque acreditava ser melhor do que os outros homens. O publicano também se destacava, mas era porque se sentia indigno. O fariseu não pensava em ninguém além de si mesmo e considerava a todos os homens pecadores, enquanto o publicano pensava em todos os outros homens como justos em comparação com ele mesmo, um pecador. Ora, o fariseu não pediu nada a Deus, mas confiou em sua própria justiça. O publicano, por outro lado, apelou a Deus por sua misericórdia, por seu perdão, pelo perdão dos seus pecados. Continuando a história, Jesus então diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, referindo-se ao publicano. Aquele desprezado cobrador de impostos desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Foi o que Cristo disse nessa parábola no versículo 14. Em outras palavras, o Senhor disse que aquele cobrador de impostos é quem foi absolvido, perdoado, justificado. Essa declaração dá sentido ao que o Salvador disse em outra ocasião, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a justiça de quem se diz cristão não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de forma nenhuma, querido, entrará este no reino dos céus. Diferente da justiça dos escribas e dos fariseus, que consistia em uma simples conformidade exterior e carnal, a justiça do verdadeiro crente se baseia na justiça de Cristo, na justiça que lhe foi imputada e obtida pela fé, visto que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há diferença. Eu estou citando Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Queridos, é interessante dizer que as palavras de Cristo também eram uma declaração de guerra contra o sistema religioso e legalista dos fariseus. Não eram as boas obras, como eles ensinavam, que engrandeciam alguém aos olhos de Deus, e muito menos o legalismo que o levaria a entrar no céu. Aliás, a única justiça que satisfaz o padrão de Deus é a justiça pela fé em Jesus Cristo, meu amado. Que aprendamos com Cristo a não termos uma vida de aparências como viviam os fariseus. O Senhor nos ensina, Ele nos diz, em Mateus capítulo 23, versículo 4 ao 7, eles atam fardos pesados, eles quem? Os fariseus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Jesus então conclui a parábola com estas palavras: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu estou lendo Lucas capítulo 18, versículo 14. Essas palavras, queridos, semelhantemente ditas por Jesus na casa de um dos fariseus, conforme está escrito em Lucas, capítulo 14, versículo 11, onde ele disse: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ora, a humildade, queridos, é um atributo de piedade possuída apenas pelos verdadeiros crentes. Por outro lado, é fácil entender porque um homem orgulhoso fala. Ele se contenta em confiar apenas em si mesmo. Isso é evidente na maioria daqueles que desfrutam de uma alta posição social ou até mesmo, por que não dizer, de uma função dentro de uma igreja. Por falar em igreja, infelizmente temos visto uma louca e desenfreada concorrência entre irmãos em ganhar adeptos para si mesmo. Não é à toa que o apóstolo Paulo já nos advertiu no capítulo 20 de Atos, versículos 29 e 30, quando ele diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si mesmos. Amados irmãos, nossa preocupação genuína deve ser com o sucesso espiritual dos outros e não com a queda, como fazem alguns. Somente os soberbos, homens infelizes, se aproveitam da queda, das circunstâncias adversas na vida de outras pessoas para se vangloriarem diante de Deus. Sobre os soberbos, o apóstolo Pedro disse que Deus resiste aos tais. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Sobre os humildes, os soberbos e os humildes, a Bíblia também nos diz o seguinte: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo ele conhece de longe. Isso está em Salmo 138, versículo 6. Provérbios 16, versículo 18 e 19, ainda nos diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Meus irmãos, a parábola do fariseu e do publicano é uma mensagem de alerta
contra aqueles que confiam em si mesmos, que se acham santos demais e têm a terrível mania de desprezar, julgar e até mesmo de condenar os outros. Que possamos aprender com as diferenças entre a oração do publicano e do fariseu. O fariseu não conseguia ver os seus pecados, a sua impiedade e seus defeitos. Porém, o publicano não via em si mesmo santidade ou qualquer outra qualidade benéfica diante de Deus. O fariseu tinha orgulho de si mesmo, enquanto que o publicano tinha vergonha de si. O fariseu desprezava e fazia mau juízo do publicano, enquanto que o publicano não desprezava e nem fazia mau juízo do fariseu. O fariseu, querido, não pensava em ninguém além de si mesmo e considerava todos os homens pecadores, enquanto que o pobre publicano pensava em todos os outros homens como justos em comparação a ele mesmo, um pecador. O fariseu se considerava melhor do que os outros, porém o publicano se considerava pior do que os outros. O fariseu se identificava como santo, como tal. O publicano, porém, se identificava como pecador. O fariseu contava suas boas obras, como seus jejuns semanais, os seus dízimos. O publicano, porém, não contava nenhuma de suas obras. O fariseu, meu querido, não clamava pela misericórdia divina. O publicano, no entanto, clamava pela misericórdia de Deus. O fariseu olhava para o céu e se exaltava, batia no peito. O publicano, porém, nem sequer olhava para o céu e se humilhava. O fariseu aprovava-se a si mesmo, enquanto que o publicano reprovava-se a si mesmo. O fariseu não conhecia seus pecados, não reconhecia os seus pecados. O publicano reconhecia sim os seus pecados. O fariseu se exaltava das suas qualidades, das suas boas obras, enquanto que o publicano se lamentava das suas falhas. O fariseu, querido, se considerava santo, popularmente falando, santarrão. O publicano, porém, se considerava um pecador. O fariseu considerava os outros piores do que ele, enquanto que o publicano condenava-se a si mesmo diante do Senhor. Vemos ainda que o fariseu justificava a si mesmo, enquanto que o publicano pedia para Deus justificá-lo. O fariseu não via seus pecados, o fariseu só via o pecado dos outros. O publicano, porém, não via os pecados alheios, mas via os seus próprios pecados. O fariseu dava graças a Deus por ser justo. O publicano, porém, lamentava-se por ser injusto. Todos viam o fariseu como um homem santo e olhavam para o publicano como um pecador. Resultado, queridos, o fariseu desce para casa justificado por si mesmo, batendo no peito, orando para si mesmo, depois de ter orado para si mesmo, porém continuou em pecados, enquanto que o publicano desce para sua casa justificado por Deus e em santidade. E a gente vê tanta semelhança entre esses dois homens. Veja que ambos subiram ao mesmo tempo e ao mesmo templo. Foram no mesmo horário e no mesmo local para orar. E não é assim que acontece nos dias atuais, dentro das igrejas. Ambos estavam com o propósito de orar. E não é assim que a história se repete. Ambos oravam ao mesmo Deus. Ambos desceram para suas casas após aquele período de oração. Ambos oravam em pé e ambos eram judeus. Se trouxéssemos para os dias de hoje, ambos eram crentes, eram evangélicos, oravam em pé, ambos
buscavam a Deus, enfim, ambos vão para a igreja. No entanto, queridos, nossa oração é que nosso Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe sequer passar por nossa mente, por nosso coração, qualquer sentimento que nos faça se considerar justos em si mesmo e venhamos desprezar os demais irmãos, as demais pessoas por não serem evangélicas, e que nunca haja em nós um sentimento de superioridade, meu amado. Que nem 1 milímetro a mais de nossa comunhão com Deus não nos deixe achar que somos mais do que os outros, não. Que Cristo nos ajude e que não vivamos uma vida de fariseu, de aparências, indo ao templo orar, com nome de crente, com nome de evangélico, porém não passando de fariseus. Que Cristo nos guarde, que Cristo nos dê da sua graça para que nunca venhamos agir como tais, como os fariseus. Queridos, que Cristo nos ajude a seguir em seus ensinamentos, a fim de sermos mansos e humildes de coração, assim como Ele é, como Jesus é, conforme está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Que Deus abençoe, que Deus nos dê da sua graça, que Deus fale conosco e que nos guarde de termos uma vida de fariseu. Amém e graças a Deus. Eu estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecado é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência. Jesus, me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia.
você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim.